Bom, as atividades desta semana em Brasília prometem ser bem agitadas, já que na próxima quinta-feira é feriado de Corpus Christi. De lá de Brasília, Marília Sena. Com uma semana mais curta e mais intensa, os senadores se debruçam para analisar os textos que visam conter a alta nos preços dos combustíveis. A semana em Brasília começa na segunda-feira com a votação no Senado do projeto que limita a cobrança do ICMS em 17% na energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações. A proposta de emenda à Constituição para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis também está na pauta. O senador Fernando Bezerra, que está à frente das discussões, destaca a importância dos textos. A possibilidade de zerar a alíquota do ICMS para o diesel, para o GLP e também traz uma novidade em relação à manifestação do presidente, por solicitação nossa e do Senado Federal, a possibilidade também de oferecer uma redução na alíquota do ICMS para o etanol. Na terça-feira, os congressistas se reúnem para analisar 20 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles estão o veto à Lei Aldir Blanc, que previa repasses anuais de 3 bilhões da União para estados, municípios e o Distrito Federal para socorrer o setor cultural. O veto, que viabilizou a privatização da Eletrobras, também está na pauta. Esta pode ser a última semana movimentada no Congresso Nacional antes das eleições. Isso porque tem 2 feriados na agenda e o recesso parlamentar que começa em julho. Em ano eleitoral, no segundo semestre, os congressistas costumam priorizar as campanhas eleitorais para conseguirem voltar a Brasília no próximo ano. Já na Câmara dos Deputados está previsto a votação de um projeto que regulamenta as securitizadoras, empresas não financeiras especializadas em colocar no mercado títulos representativos de direitos de créditos a receber. A medida provisória do crédito rural, que fornece uma garantia complementar em operações de crédito agrícola e pecuário, também está para ser analisada. Amanda Klein, semana curta, providências bem importantes que você destaca. O pacote de combustíveis, sem dúvida, Adriana, esse é o principal ponto, é a legislação que tem que passar e, aos olhos do governo, é a última tábua de salvação aí para o presidente Bolsonaro, segundo seus correligionários e estrategistas de campanha, conseguir subir. Ele subiu quando o Sérgio Moro saiu da disputa eleitoral, subiu nas pesquisas, depois estacionou novamente. Então, esse pacote de combustíveis seria uma tentativa de dar um fôlego para o presidente Bolsonaro voltar a subir. Alguns estrategistas acham que ele pode subir até 5 pontos percentuais se isso for aprovado, porque aí você teria uma redução de impostos, né, do diesel, da gasolina, e na esperança de que isso seja repassado integralmente, ou quase que integralmente, embora o mercado ache muito difícil que seja repassado integralmente ao consumidor, que isso chegue, que essa redução de impostos efetivamente chegue na bomba de combustíveis. Então, primeiro a gente tem o PLP 18, o Fernando Bezerra, que é o relator do projeto desse PLP, já fez a leitura na sexta-feira, a votação é esperada para hoje, isso deve passar com facilidade, já foi discutido entre os líderes. É muito difícil que os parlamentares se coloquem contra uma proposta que vise a redução de impostos, ou seja, que possa beneficiar o consumidor, principalmente em ano eleitoral. Isso deve passar facilmente. Aí tem a segunda etapa, que é aquela PEC, para que alguns estados possam, os estados que quiserem, né, autorize os estados que quiserem a zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Isso ainda tem que ser apresentado. Carlos Portinho, que entrevistamos aqui na última sexta-feira, que agora é líder do governo no Senado, vai apresentar essa proposta, e isso também pode ser que deve ter aí o aval da maioria dos senadores, e aí precisa ir para a Câmara dos Deputados. Então, mas aí como é PEC, tem 3/5 das casas legislativas em 2 turnos, é um pouco mais complexo. Mas, de qualquer forma, disso basicamente depende, pelo menos, a sobrevivência política nesse curto prazo, que o presidente Bolsonaro volte a ganhar fôlego, a ver se isso vai se reverter positivamente nas pesquisas de intenção de voto. Ricardo Salles, o projeto deve passar com facilidade?
Olha, deveria passar. Eu não acho que isso é um projeto para melhorar a avaliação do presidente Bolsonaro. Isso é um projeto para desonerar a sociedade brasileira, né? No momento em que há uma convulsão de preços internacionais do petróleo, consequentemente, aumento aqui, somado ao fato do câmbio não ajudar, há necessidade de tomar uma atitude. Essa atitude repousa sobre a tributação justamente do diesel, do gás de cozinha, que é um aspecto importante na economia das pessoas mais simples, e manter também a competitividade do etanol, no caso específico que citou o Fernando Bezerra. A indústria brasileira, o setor sucroenergético brasileiro, precisa ser sempre prestigiado, porque esse sim é ambientalmente correto, produto nacional e tudo mais. Mas eu quero ver quem vai ser o parlamentar que vai ter coragem em ano eleitoral para votar contra a redução de impostos. Aliás, não só parlamentares, eu quero ver qual vai ser o governador candidato à reeleição que vai ter a coragem de não reduzir o ICMS no seu estado. Isso vai precisar ser analisado com lupa e muito bem divulgado para a sociedade para saber quem está votando contra os interesses do brasileiro apenas e tão somente para criar uma barreira eleitoral ao presidente Bolsonaro. Uma oportunidade então boa também, Cris Grêmio, para conhecer quem são os governadores melhor? Exatamente, o Salles tocou em alguns pontos cruciais aí. Prestem atenção, eleitores brasileiros, nessa narrativa da esquerda de querer dizer que um projeto que interessa ao brasileiro, especialmente ao brasileiro mais pobre, que é o que mais está sofrendo com a inflação e a inflação dos combustíveis, mas que pesa também sobre a inflação dos alimentos, essa narrativa de dizer que é a tábua de salvação para o presidente Bolsonaro. Primeiro, como se o presidente Bolsonaro não tivesse apoio em suas tentativas de minimizar os efeitos nefastos dos lockdowns provocados por governadores e prefeitos e da guerra provocada, a guerra da Ucrânia com a Rússia, que está provocando uma alta dos combustíveis no mundo inteiro, como se ele não tivesse tentando amenizar isso para melhorar a qualidade de vida da população num momento tão difícil e tivesse só preocupado com efeitos eleitorais. O brasileiro não é idiota, está acompanhando tudo que é feito pelo governo federal e acompanhou o que foi feito por governos estaduais e governos municipais ao longo de toda a pandemia. Então, querer tapar o sol com a peneira agora e dizer que é tudo eleitoreiro é de uma desonestidade absoluta. E em relação aos projetos que estão no Senado, eu estou com o Salles. Vamos ficar atentos a como votam, especialmente aqueles políticos de oposição que ficam dizendo que são muito empáticos, preocupados com o mais pobre, mas votam contra o marco legal do saneamento, que beneficia a vida do pobre, e votam contra um monte de outros projetos de interesse do pobre, especialmente. Esse projeto de redução de impostos é bom para todos os brasileiros, mas afeta positivamente ainda mais quem tem menos dinheiro e quem está sofrendo nesse momento com desemprego ou com queda na renda, enfim, com o aumento da inflação. Então vamos parar com esse discursinho aí de que tudo é eleitoreiro quando há um governo pensando no Brasil e governando, deixando a eleição para depois, porque a eleição vem depois.